Deus nos dá uma mensagem que, ao meu ver, é muito importante para as nossas vidas, como todas as mensagens, as palavras de Deus ao nosso coração, o entendimento da Bíblia. E o nosso texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, 26 a 31, nesse tema, a vocação dos salvos. Então nós lemos assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus nos abençoe nessa meditação, que você tenha entendimento da sua vocação. Essa palavra vocação provém do grego kaleo, que significa chamado ou convocado. Nós temos dois tipos de chamada. A primeira é a chamada geral, a chamada para a salvação. Deus nos chamou, Deus nos convocou, Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. Ele fez isso por nós. E temos também a chamada específica, que é aquela mediante o dom para desenvolver algum tipo de trabalho para a obra de Deus. No Velho Testamento temos o exemplo de Moisés, foi especificamente chamado para esse ministério de libertar o povo ali do Egito. Como também temos no Novo Testamento essa chamada específica de Pedro, Tiago, João, enfim, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e depois também o apóstolo Paulo, para que pudessem fazer o trabalho, aprender com o mestre e colocar em prática e divulgar o Evangelho por todas as partes, Evangelho esse que chegou até nós. Nós temos, portanto, a chamada, esta vocação para a salvação, que é o que nós vamos tratar nesta noite, nesse texto de 1 Coríntios. O versículo 26 começa assim: irmãos, e é tão bom tratar a igreja, tratar os irmãos por esse nome, é algo tão apropriado, uma família onde tem os irmãos. Então o apóstolo Paulo está aqui nos chamando de irmãos, e ele diz para nós repararmos. Você tem reparado na vocação que você tem? Você para pensar, tem agradecido a Deus? Se não, faça isso agora mesmo, faça hoje, porque Deus nos chamou nesta vocação para sermos crentes no Senhor Jesus Cristo, para sermos filhos de Deus em Jesus Cristo. É algo que nós temos que reparar, temos que perceber, temos que atentar para tão grande salvação, para tão grande chamado do nosso Deus para a salvação. Então, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados. E aqui temos 3 classes de pessoas, onde a palavra está dizendo que não muitos desses foram chamados. Nós mesmos não estávamos neste meio quando fomos chamados.
Então, as três classes de pessoas que são colocadas nesse texto é que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e nem muitos de nobre nascimento. Então, nós sabemos que no nosso mundo existem muitas pessoas sábias, sábias segundo a carne, sábias segundo a ciência. Quantos cientistas estão aí em torno de ter a vacina contra o Covid-19? São pessoas sábias. O estudo dos astros, um advogado, pessoas realmente que têm uma sabedoria, uma oratória, não há como negar. Mas aqui está sendo dito que não é por isso que eles são chamados, porque poderiam ser bastante úteis pelo conhecimento que têm, lembrando que tudo vem de Deus, eles não têm essa noção do que tem, vem de Deus, e não se apercebem de Deus. Na verdade, existe o cientista que nega a existência de Deus, negam o criacionismo, de que Deus criou todas as coisas, creem na ciência, creem na evolução, creem que tudo apareceu do nada, que a vida veio da água e se transformou, e do animal passou para o homem. Então, esta é a sabedoria do mundo, segundo o mundo, segundo a carne. Mas realmente não muitos destes são chamados, quase nenhum. Também fala que nem muitos poderosos. Onde estão os poderosos? Pelo menos se fizeram poderosos pela política. É o senador, é o governador, é o presidente, é um líder de uma nação, na sua riqueza, no seu poder, mandando e desmandando. Muitos poderosos, portanto, segundo a carne. Mas da mesma maneira que os sábios também rejeitam a Cristo, ora, eles são poderosos. Como aceitar o nascimento de alguém na manjedoura? Como aceitar alguém que foi crucificado, que morreu numa cruz? E eles então não se apercebem disso, têm o seu poder está no dinheiro, quanto mais dinheiro, mais poder, e abusam das coisas, fazem o que querem. Então, não muitos desses são chamados. E ainda fala aqui, esse terceiro grupo de pessoas, nem muitos de nobre nascimento. Aquele que é o príncipe, a princesa, aquele que teve um berço, onde não precisou se esforçar, porque recebeu já uma grande herança. Enfim, pelo mundo todo temos destes, mas da mesma forma não foram estes os escolhidos, são poucos. Então, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Alguns, Deus na sua misericórdia chamou alguns destes, mas são poucos. E o 27 fala exatamente isto, ao contrário, pelo contrário. Olha o que Deus escolheu para serem seus filhos. Então aqui temos também três classes de pessoas, e aqui você se encaixa. Você pode dizer que não é sábio segundo a carne, não é poderoso, não tem nobre nascimento, mas o chamado de Deus abrange a todos estes que estaremos citando agora. Em primeiro lugar, Deus escolheu as coisas ou as pessoas loucas do mundo para quê? Para envergonhar os sábios. Quantas pessoas simples, sem muita sabedoria, vivendo a vida simples da humildade, na humildade, e são salvos, são irmãozinhos queridos, que nós percebemos que lutam para a sobrevivência, que não têm a sua oratória,
que não tem o estudo, até porque muitas vezes nem pôde estudar, não entra na sua mente, como se diz, o português, a matemática, e se falarmos da química, da biologia, coisas que muitos estranham, não tiveram acesso, não tiveram conhecimento destas coisas, então ficam sendo as pessoas loucas do mundo. Para quê? Para envergonhar as sábias. Quando naquele dia final, pessoas simples, pessoas como nós, estivermos sendo salvos, completando essa chamada, essa vocação na eternidade, e esses sábios que têm todo um conhecimento, que leram milhares de livros, escreveram outros livros, mas que não serão salvos, então serão envergonhados. Olha, para ser salvo era preciso pouca coisa, somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida. Não que um sábio não possa aceitar Jesus. Paulo era sábio. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um grande mestre erudito. Então não é impossível isso, mas são poucos os que deixam a sua arrogância, a sua soberba, para pensar nas coisas de Deus, para aceitar Jesus Cristo. E o próprio Jesus, a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Como aceitar alguém que morreu na cruz, ensanguentado? Mas para nós é salvação, nós para o que cremos. Então os sábios serão envergonhados frente aos salvos, que são loucura para eles. Em segundo lugar, nós temos que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então nós entramos aqui no exemplo de Cristo, de humildade, loucura para o mundo, fraqueza para o mundo, tudo isso para envergonhar os fortes. Então, graças a Deus pela nossa fraqueza. Em Cristo somos fracos, mas em Cristo somos fortes. Aqui fala daqueles que são fortes no conhecimento, fortes no porte físico, pensando que com isso terão alguma vantagem na eternidade, fortes no seu poderio, nas suas conquistas, mas são envergonhados diante dos fracos, diante de nós. E saiba que Deus está te chamando aqui de fraco. Eu sou fraco na medida dos valores humanos, mas sou forte para com Deus. E os fortes do mundo serão envergonhados pelos fracos que são salvos, que são chamados, que são vocacionados. E temos no versículo de número 28, o terceiro grupo de pessoas, pessoas crentes, pessoas de Deus. E olha só, Deus escolheu as coisas humildes, humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. É plano de Deus, vontade de Deus, Ele que vocaciona, Ele é quem chama. Então Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, sendo nós humildes. Bem-aventurados os humildes, felizes somos dentro da nossa humildade. Não está falando aqui de pobreza, aquela pessoa é humilde porque não tem nada, não. Pode até ter algumas coisas, mas é humilde de espírito, que sabe dividir, que sabe compartilhar, sabe conviver com os irmãos. Então, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e também as desprezadas. Você é um desprezado pelo mundo. Você está na contramão do mundo. Você não gosta dos valores do mundo.
O mundo te despreza porque você não pensa como eles, você não age como eles, então você é desprezado pelo que você crê. Você que tem a Bíblia, vai à igreja, é de uma família cristã, você é desprezado pela sua fé. E aí fala que e aqueles que não são, nós não somos nada. Quem somos nós? O que temos? Nós reconhecemos que tudo é de Deus, tudo está emprestado para nós. Para quê? Para reduzir a nada as que são. Então, quem é alguma coisa aos seus próprios olhos, ou aos olhos de alguém, aos olhos da mídia, citamos aí jogadores de futebol, Cristiano Ronaldo, Neymar, atores de telenovela, atores, atrizes de filmes, então pensam que são alguma coisa, mas não são nada. E nós que não somos nada, em Deus somos tudo. Esta é a grande diferença. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. E nós não devemos nos gloriar disto, mas agradecer a Deus, porque a vocação é dele e veio para nós. E esses outros têm rejeitado as coisas de Deus e têm rejeitado a nós também, têm desprezado aquele que tem valores da família, que tem valores no casamento, nos filhos, do homem, da mulher. Ah, como desprezam a cada um de nós. Como nos fazem um nada na existência desse mundo, porque não agimos, não fazemos as mesmas coisas que eles. Gloriosa essa mensagem para as nossas vidas. E nós muitas vezes paramos para admirar estes que têm esse talento para atuarem, para jogarem um futebol, mas não são nada diante de Deus. Devemos olhar para os que são de Deus, verdadeiramente de Deus. E aqui também temos os pastores televisivos. Esses podem se encaixar aqui na sabedoria humana, poderosos, de nobre nascimento, mas que nem conhecem ao Senhor, são aniquilados também diante da simplicidade daquele que é salvo, chamado por Cristo Jesus. Então, esses também são reduzidos a nada. Juízo eterno provará que não são nada. Agora, por que isso? Qual é a lição de tudo isso? O que Deus quer mostrar para nós, para o mundo? O versículo 29 responde: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, para que ninguém fique orgulhoso de si mesmo, achando que é alguma coisa, achando que pelo que ele é, tem acesso a Deus, tem morada eterna garantida nos céus. Pensam desta forma, mas não é assim, como a Bíblia nos diz, para que ninguém se vanglorie na presença dele. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que aquele que tem muita riqueza dê alguma coisa aos pobres e lá no céu vai poder se vangloriar. Olha o que eu fiz. Claro, teve condições para isso, mas a salvação é tanto para ricos e para pobres no chamado de Deus. E o rico muitas vezes se perde na sua riqueza, no que tem, fica orgulhoso, se vangloriando, mas na presença de Deus isso não acontecerá. Irmãos, essa mensagem não é para rebaixar ninguém, é Deus que está falando isso, e que você, sendo fraco, se sinta forte no Senhor. Diz aqui o versículo 30, mas vós sois dele. Então seja lá o que você for, o que você tem, os seus recursos, a sua capacidade,
que pode ser menor, mas você é dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha só como a coisa muda aqui. Esse que é humilde, que é o desprezado, que é o fraco, que não tem a sabedoria do mundo, que não tem o poderio das pessoas do mundo, que não tem um nobre nascimento, mas em Cristo Jesus você é filho de Deus, do Criador do universo, e você é co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Tem pessoas que querem se aproveitar deste mundo, se esquecem que um dia partirão para a eternidade e que não tem nada para apresentar diante de Deus, não tem o passaporte de Cristo Jesus, não tem o passaporte do sangue de Cristo para entrar nas moradas eternas. Então nós, dentro dessa humildade, dessa simplicidade, olha o que Deus faz, o qual se nos tornou da parte de Deus em Cristo Jesus sabedoria. Então não é aqui a sabedoria humana, mas uma sabedoria. Quem crê em Jesus, segue os seus passos, segue o seu caminho. Na Bíblia nós temos toda a sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, pacífica, boa para as nossas vidas, não a sabedoria do mundo, que é chamada do maligno, mas uma sabedoria de mansidão, uma sabedoria que nos leva pelo caminho difícil, apertado. Precisa de sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus para enfrentar as tentações, os perigos deste mundo e ir até o final. E da parte de Deus em Cristo Jesus também temos justiça. O mundo clama por justiça e a justiça é tardia, a justiça humana não é correta sempre, tem as suas falhas, é morosa, mas em Cristo Jesus nós temos justiça. Cristo é a justiça de Deus, Ele nos justificou. Então a justiça está conosco, não precisamos clamar por justiça porque ela nos pertence, com valores espirituais. E também a santificação. O sábio segundo o mundo, o poderoso, nobre segundo o mundo, não tem a santificação, não está sendo separado para as coisas de Deus, muito pelo contrário, está aqui enraizado nas coisas desse mundo. Como no tempo do faraó, ele morria colocado ali na pirâmide, no seu túmulo, e levava os escravos, levava os seus bens para serem enterrados com ele, porque pensava que ia levar para a eternidade, e nada disso se leva. E em Cristo Jesus nós temos, portanto, a santificação. A salvação é num segundo, nós nos convertemos, mas a santificação é para a vida inteira, nos santificando, nos separando cada vez mais. Olha só, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, é para erguermos a cabeça, é para estarmos em pé diante do Todo-Poderoso, sem receio algum. Talvez nós não saibamos nos expressar na nossa língua, no nosso português, não sabemos muitas coisas da Bíblia, não entendemos muitas coisas que lemos e também não temos o conhecimento da ciência humana, mas não importa. O caminho para o céu em Cristo Jesus nós reconhecemos e andamos por Ele na ajuda do Senhor. Coisa gloriosa é esta. E o versículo 31, mais uma vez, para quê? Para que tudo isso? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, se você é fraco, se você é desprezado, vai se vangloriar em quê? Não há glória do mundo em nós. As pessoas se vangloriam. Eu tenho isso,
eu tenho aquilo, eu tenho um iate, eu tenho um avião particular, mas ninguém vai se gloriar senão no Senhor. Então, nós que não temos nada, a nossa glória está no Senhor. Deus é glorificado nas nossas vidas. O mundo se vangloria das coisas que tem, e a nossa glória é o Senhor, ou damos glória ao Senhor, porque não somos nada, e Ele faz tudo em nós. Esse texto, como está escrito, foi tirado lá de Jeremias 9, 23 a 24, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, tirou lá de Jeremias 9, 23 a 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meu amado irmão, seja feliz como você é. Agradeça a Deus pelo plano maravilhoso que Ele tem para com a sua vida, pelo chamado específico, pelo chamado geral da sua salvação e do seu trabalho em Cristo Jesus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, e se entre os crentes de hoje temos pessoas sábias, Paulo diz, vocês não podem resolver as suas causas dentro da própria igreja, não há um sábio entre vocês. Então, existe sim pessoas sábias no caminho do Senhor, existem pessoas fortes de temperamento, assim, fortes que aguentam muita coisa e servem para consolar os outros, pessoas até sofridas, forte nesse sentido da força espiritual, e mesmo se for a força física, se prepara fisicamente. Um atleta pode ser um atleta de Cristo? Pode sim. E o rico na sua riqueza pode ter um rico? Pode. Eu conheci um pastor casado com uma americana, e quando ele foi lá para os Estados Unidos, ele falou: olha, eu me sentei do lado do terceiro homem mais rico dos Estados Unidos. Teve o gostinho de estar ali ao lado dele, sendo ele um homem crente. Então é possível isto, mas mesmo estes, na vocação do Senhor, entendem que não podem se gloriar nestas coisas, mas se gloriar em conhecer, isto sim, isto que é o que nós devemos procurar, conhecer e saber que o Senhor é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor de todas as coisas, que faz misericórdia, juízo, justiça na terra. Deus faz justiça, a justiça de Deus sempre existirá, e destas coisas se agrada o Senhor, e é Ele que diz isso. Então, amado irmão, posso dizer, na sua simplicidade, do jeito que Deus lhe chamou, você que não tem aí um nobre nascimento, que não tem a sabedoria do conhecimento humano, não é poderoso, não é o político poderoso, não é o líder poderoso, mas você é forte no Senhor, e isso glorifica a Deus, porque do nada que nós somos, Ele fez tudo. Entenda isso, entenda a sua vocação, entenda como ela funciona. Nem depende de nós, depende do Senhor, Ele que executa estas coisas em nós. E aprenda de Deus, o Deus misericordioso, de justiça, de juízo, e Ele se agrada de agir assim na sua vida. Ele se agrada de agir assim na minha vida. Ele teve prazer no seu Filho Jesus,
se agradou do sacrifício dele para a nossa salvação. Cristo é o nosso maior exemplo de simplicidade e humildade, de pessoa desprezada, mas hoje está à direita de Deus Pai. Assim, também tenhamos consciência da nossa vocação, da bênção que está reservada para as nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Amém.